A gente faz uma breve pausa nessas informações sobre a tragédia no sul do país. Daqui a pouco a gente volta falando, inclusive, sobre a meteorologia para os próximos dias, para trazer um destaque internacional importante. O Hamas anunciou hoje que aceita um cessar-fogo com Israel. Grupo que administra a faixa de Gaza apresentou, inclusive, os termos para a trégua. Os Estados Unidos imediatamente apoiaram essa iniciativa. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no entanto, diz que a proposta do inimigo está longe das exigências israelenses. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos nossos estúdios, traz as últimas informações. Favalli, boa noite. Notícias, inclusive, de ataques hoje na faixa de Gaza e, ao que tudo indica, o cessar-fogo cada vez mais distante. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelo rádio, pelos nossos múltiplos aplicativos, as nossas tantas telas. É o seguinte, olhando para essa segunda-feira, no conflito envolvendo Israel e Hamas, foi um vai e volta. A primeira metade da tarde, isso era por volta das 2 da tarde, no horário de Brasília, saiu a informação, então, que o Hamas, que viajou junto com uma delegação dos Estados Unidos, do Egito, do Catar, para o Egito, assim como representantes de Israel, tinham chegado ali a uma apresentação do que o Hamas chamava: estes são os termos para nós cedermos um cessar-fogo. Eu coloquei numa tela ali o que o Hamas chamava de fases. Uma primeira fase, a libertação dos reféns com prioridade aos civis. E aí leia-se que crianças e idosos estariam nessa primeira troca imediata. Segunda fase, uma retirada incondicional de Israel da faixa de Gaza, sem exceção, livraria todo o território. E uma terceira fase, a libertação dos prisioneiros palestinos que estão em poder de Israel nas prisões israelenses por troca dos demais reféns. O mais curioso é que a resposta, Tiago, quase que imediata, veio dos Estados Unidos. Israel ainda demorou para se manifestar. Os Estados Unidos, por meio do Departamento de Estado, que nós chamaríamos de Ministério das Relações Exteriores, na hora publicou o seguinte: eu também tenho aí a relação das palavras usadas pelo Departamento de Estado. Absolutamente alcançável o cessar-fogo apresentado pelo Hamas, factível e implementável. E ainda, por meio do seu porta-voz, a chancelaria dos Estados Unidos disse o seguinte: Israel, não faça uma operação em terra em Rafah, que é um trecho final da faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito. Por quê? Uma operação militar ali vai afetar drasticamente a ajuda humanitária, que é capitaneada pelos Estados Unidos. Passaram-se algumas horas. Qual foi a primeira manifestação de Israel? Veio pelo Twitter, o novo X, uma mensagem dizendo o seguinte, alto e claro, que as forças de defesa de Israel já estavam fazendo ataques direcionados a atos terroristas ou a pontos terroristas do Hamas no leste de Rafah. Então, a primeira manifestação de Israel foi dizendo: vou atacar Rafah sim, e já está acontecendo. Então, isso já era o primeiro sinal de que a manifestação de cessar-fogo do Hamas não avançaria. Deu minutos depois, um segundo tweet mais longo, dizendo o seguinte: inclusive, caças fizeram um ataque cirúrgico, um bombardeio muito bem direcionado, com um ponto escolhido, que é uma unidade das Nações Unidas, de um prédio de uma agência que atende refugiados palestinos dentro da faixa de Gaza, que, segundo as forças de defesa de Israel, voltaram a ser utilizadas pelo Hamas como pontos para acobertar atividades terroristas. Eles colocaram essa mensagem nas redes sociais com destaque. Então, isso já dava um entendimento de que, não, Israel não estava aceitando as propostas do Hamas e que colocaria a cabo uma já prometida operação em terra em Rafah. Agora, para a gente entender Rafah, nós temos mapas. A gente tem que olhar o que passou a ser a maior concentração humana em todo o mundo. Está aí uma imagem aérea já mostrando a intenção de Israel em atacar Rafah, tanto que neste final de semana e neste começo de semana começou um esvaziamento de parte de Rafah. Mais de 1,5 milhão de pessoas estão concentradas ali, 100 mil pessoas já começaram a ser retiradas de uma parte mais perto da fronteira do Egito. E aí imagens aéreas mostram o que são aquelas fileiras, aqueles quadradinhos brancos, são tendas que foram já montadas pelo exército de Israel
muito provavelmente para colocar essas pessoas que já estão sendo retiradas de um ponto mais nevrálgico de Rafah. No próximo mapa, a gente vê uma intenção, o que é o plano de Israel desse esvaziamento de Rafah mais perto da passagem com o Egito para uma outra cidade vizinha chamada Khan Yunis, que nós falamos tanto aqui na nossa cobertura. Agora, o problema vai ser a locomoção. 1,5 milhão de pessoas concentradas, as estradas estão todas destruídas, parte de Khan Yunis também está em ruínas. Então, as pessoas que estão sendo deslocadas dizem, a gente não tem para onde ir. Existem esses acampamentos, mas obviamente eles não vão ser suficientes para todo mundo. E para encerrar, a próxima sequência é um mapa feito pelo próprio Departamento de Defesa de Israel, mostrando que eles estão ampliando o que eles chamam de uma área humanitária. Era aquela em branquinho, passou para essa amarelada, maior parte de um território para receber essas pessoas, mas a concentração humana, repito, é muito grande e os Estados Unidos disseram mais de uma vez, só na segunda-feira, uma operação militar nessa região vai ser um desastre humanitário. É o que nós estamos vendo acontecer e sobre a proposta de paz, aparentemente não existe a menor vontade de Israel de obedecer àquelas propostas feitas pelo Hamas. Voltamos a estaca zero, Tiago. É verdade. Bom, Favale, sempre atento, volta daqui a pouco com outras informações da nossa programação.